Boa noite, amigos do tênis de mesa virtual. Finalmente a final do Rachão categoria B. Semana passada, antes do Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu terminar a categoria A e a categoria C. E hoje vamos ter a grande final, o último jogo do nosso Rachão de outubro, final da categoria B entre dois dos favoritos, né? Na minha opinião, assim, tinham alguns jogadores ali com muita chance de chegar na final e dois deles chegaram, que é o Antônio e o Thiago. Vamos ter aí um duelo de estilos muito interessante, porque o Antônio joga muito rápido, distribuindo bolas rápidas dos dois lados, saca rápido normalmente, saca longo, tem um forehand perigoso e é muito consistente nas trocas de bola. O Thiago tem um forehand com muito giro de bola, é um jogador que tem desenvolvido bem ultimamente o backhand, tem defendido melhor, mas realmente o forehand dele é uma bomba, cara, cheio de spin, rápido. Quando você dá tempo para o Thiago jogar ali no forehand, ele realmente acelera muito e fica muito difícil. Olha o Lucas Macedo aqui já no chat com a gente, torcendo aí pelo Antônio. Maravilha, Lucas. Obrigado aí pela participação. Fica à vontade para comentar o que você quiser aí no chat. Vamos batendo papo aí ao longo do jogo. Vamos ver se esses dois já estão na sala. Já estão na Você tá sala. 45? Tá Geralmente ótimo, tá ótimo. é 70, 80. 100, né? 100 e tanto. Você é Boa do noite, Nordeste também? senhores. Recife. Pronto. Estamos prontos, Vlad. Boa noite, Vlad. Vocês é que mandam, meus queridos. A hora que vocês quiserem É. começar é a final. Divirtam-se. E se precisar de qualquer coisa, eu tô por aqui. O Vlad dá pra ver a animação do Vlad, vai entrar de férias. É. Esse é o último jogo, o último dos últimos, né? É isso O aí. último do ano. Depois campeonato nosso aqui, pelo menos organizado por nós, só depois do carnaval. Isso aqui é quando Pois começa o ano Não, mas oficialmente. tem que ter umas fériasinhas, senão não tem quem aguente. É verdade. Bom, divirtam-se aí, senhores. Bom jogo para vocês. Valeu. Pronto? Bora. Filha, vamos aí ao normal, hein, Vamos. Lucas? Então é casual, Esse jogo vai melhor de ser disputado. 5. Quem chegar em 3 meses, vou desligar o mic. Exatamente. Boa sorte. Boa sorte, bom jogo. Deixa eu tirar esse meu rostinho feio daqui. Vamos com tudo, então. Jogo disputado, sim, Renan, que eu também tô achando. Deixa eu colocar o nosso contador de batidas, né? Pra gente ver o tamanho do problema que eles estão enfrentando a cada batida, né? Tudo funcionando. Agora é só assistir o jogo desses dois craques aí. Chegaram merecidamente à final da categoria B. Esses ralis mais longos, eles tendem a ser muito bons para o Antônio, porque ele troca bem bola dos dois lados e o Thiago ele precisa de tempo e equilíbrio para fazer o forehand, né? Então, se o Antônio conseguir pressionar o Thiago imediatamente trocando bola rápida, fica menos tempo para o Thiago. Let's serve. A transmissão parece que está um pouco quebrada, né? Mas pode ser a minha internet. Quando acabar o primeiro jogo, eu vou pedir para eles, não esse primeiro set, né? Tinha que acabar o primeiro jogo para não atrapalhar. Eu vou pedir para eles esperarem um pouquinho para eu voltar para a sala para eu trocar a minha internet, que eu acho que eu tô com a internet errada aqui. Tô com a internet lá do andar de cima. Equilibrado esse primeiro set, Antônio conseguindo prevalecer aí com seu saque rápido, né? Isso é uma característica que vocês vão ver o Antônio assim o tempo todo. Começar?
tocando bem agora o Thiago de backhand. Pode ser uma boa arma, caso ele não tenha tempo de atacar com o forehand, né? Pode ser uma arma e tentar surpreender o Antônio com ataques de backhand, mas não é o forte do Thiago, né? O Thiago realmente tem um forehand muito melhor do que o backhand, então, teoricamente, no mundo ideal ali para o Thiago, ele teria que sacar um pouco mais curto, e aí, como ele fez agora, sacou um pouco mais curto, cadenciou um pouco, não deixou o Antônio acelerar, para ele ter tempo de usar o forehand dele mais vezes, né? Stakeholder tá aqui, tá funcionando bem a transmissão, é? Engraçado que eu olhando aqui, às vezes parece que tá meio tremido. Vamos falando aí então. Se o negócio ficar estranho, vocês me avisam que eu peço para eles darem um tempinho ali para trocar o Wi-Fi aqui. Mas se para vocês que estão assistindo aí tá tudo bem, então beleza. Isso é o que importa. Equilibradíssimo esse segundo set de novo, né? Mais uma vez o Thiago surpreendendo aí com um bom backhand diagonal. Sacar rápido pro Thiago não é uma boa opção, porque é o jogo que o Antônio gosta também, né? O Antônio ele conseguiu cadenciar um pouquinho, tá a um ponto da vitória desse primeiro jogo. Tem 2 match points. Um fator que ponto estranho agora, né? Sobrou uma bola estranha ali para o Antônio e ele acabou jogando para fora. E agora fecha o Linda bola. primeiro jogo, Antônio. Valeu, foi linda mesmo. Os jogadores ali tomando um tempinho aí para beber uma aguinha, né? Relaxar um pouco, botar a cabeça no lugar. Isso é importante, né? Entre os jogos, para realmente entrar já sabendo mais ou menos o que está dando errado, o que está dando certo, né? Esses momentos aí entre um jogo e outro são realmente importantes. Tudo certo, meu amigo? Só ver Tudo em aqui a mesa. paz. Só ver a Bora mesa lá. aqui. Então, 1-0 para o Antônio, que ganha 3 jogos primeiro, é o campeão dessa categoria B. O Antônio, que se não me engano, pode ser que a minha memória de velho aqui esteja errada, mas o Antônio chegou na final, né, da categoria B no primeiro rachão, perdeu para o Gustavo Raes, que é um jogo disputadíssimo. O Gustavo ganhou de virada, né? Vamos falando aí se a transmissão continua bem, continua fluindo bem aí, se não tem nenhum atraso importante, se vocês continuam vendo bem. Qualquer coisa me avisa. Essa bola do Thiago é muito giro. É difícil para todo mundo lidar com essa bola. Só que ele precisa de tempo para isso, né? Ele precisa de uma estratégia melhor dentro da mesa desse jogo mais curto para ter oportunidade de fazer. Porque se o adversário começa atacando em cima dele, como foi esse ponto, já não é muito fácil de fazer, né? Deu sorte agora ali o Thiago, a bola pegou na rede, subiu, ficou fácil para ele finalizar. Bons ralis, Thiago no melhor momento dele no jogo, né, até agora. Por uma vantagem boa.
Como bate rápido o Antônio, né? Às vezes a gente acha que o Antônio vai bloquear, ele acelera rápido o braço em cima da bola. Está com tudo para fechar aí o primeiro set. O Thiago 10-4. Já fecha logo. Jogando melhor o Thiago. Entrou mais forte para esse segundo jogo, errando menos. Excelente bloqueio do Antônio no primeiro forehand, mas Graças o a Deus segundo que foi fica. fora, que eu não voltava nem a pau. Olha como anda fácil essa bola do Thiago, né? Ele abre o braço, joga o corpo, é um forehand muito potente. Fez uma variação boa de saque por cima ali, o Thiago acabou dando certo. Não é a melhor estratégia, né, para quem precisa de tempo para atacar com forehand, mas deu certo porque o Antônio atrasou ali a recepção, acabou jogando fora. Aí sim fica bom pro Thiago, né? Vocês repararam? Um saque mais curto, mais cadenciado, que impossibilita o Antônio de atacar, né? E o Antônio segue firme na estratégia, né? De sacar e ir para cima primeiro, atacar primeiro, né? Isso é importante. Quem atacar primeiro aí vai ter uma vantagem muito grande. A diferença é que se o Thiago atacar fraco e eles entrarem numa troca de bola, o jogo pode ficar melhor pro Antônio. Isso na teoria, lógico, né? O stakeholder tá aqui falando no chat exatamente isso, né? Que o Thiago tá sendo mais agressivo agora, tá atacando primeiro. Exatamente. Quem atacar primeiro vai levar muita vantagem. E mais uma vez, o Thiago girando bem a bola pro forehand e escapando do bloqueio. Agora achou um ângulo bom para bloquear o Antônio, excelente bloqueio. Tem mais 2 match points aí o Thiago para igualar em 1-1 e consegue. Boa. Momentinho pra água. Valeu. O segundo jogo do Thiago, tudo igual, né? Difícil agora saber quem tem a vantagem. Os dois jogos foram parecidos até agora, com vantagem, né? Cada jogo vantagem para um deles, mas foi mais ou menos parecido de placar, né? Mais ou menos uma história mais ou menos parecida, assim. É quem conseguir encaixar melhor a estratégia. Então, significa que saque e recepção são muitíssimo importantes agora. Quem conseguir dominar essa parte de saque e recepção vai levar vantagem para conseguir impor o seu jogo de ataque. Cabe ao Antônio, talvez, tentar prender o Thiago mais na diagonal do back. E o Thiago, ao contrário, né? Chamar o jogo primeiro na diagonal do for, mas atacando. Porque se deixar o Antônio atacar primeiro ali naquela diagonal do forehand, também o Antônio é muito perigoso. Vamos ver como é que eles conseguem desenrolar aí, conseguem achar uma solução para esse terceiro jogo. Esse terceiro jogo é muito importante, né? Abrir uma vantagem de 2-1 já bota uma pressão psicológica grande, né, no oponente. Tudo pronto. O stakeholder tá falando aqui no chat também, né, que o Antônio vai mudar agora a estratégia. Ele tá torcendo por um 2-2 aí 10-10 no último set da final, né? Quanto mais drama, mais divertido pra gente, né? Conseguiu uma boa defesa agora o Thiago, né? O Antônio sacando rápido, conseguiu atacar. E o Thiago sobreviveu, perdeu uma chance boa agora de fazer ponto. O Thiago, né? A bola sobrou fácil ali no meio da mesa. Isso pode custar caro. A gente pensa, no 9-9 errei uma bola fácil e tal, mas no 3-0 sobra uma bola boa dessas e a gente erra, ao invés de 4-0 vira 3-1. E isso pode fazer falta lá no final do set. A gente sempre fica mais. Olha que bonito o bloqueio agora do Thiago. Uma bola boa angulada do Antônio, difícil.
A gente sempre fica sentindo de errar coisas no final do set quando tá equilibrado, mas o set começa 0-0 e o começo do set é tão importante quanto o fim, né? Todo ponto vale a mesma coisa, não é igual futebol, que você pode estar ganhando o jogo fácil, falta 5 minutos para acabar, você administra, né? Bonito forehand agora do Thiago, tá com 4 set points, desperdiçou o primeiro errando o saque. E desperdiçou o segundo set point também. E agora sim consegue confirmar. Ganha o primeiro set do terceiro jogo o Thiago. E o nosso placar deu um probleminha, né? Agora voltou. O placar tava meio preguiçoso ali. Começa um segundo set do terceiro jogo. Thiago num momento bom, né? Jogando bem de backhand o Thiago também, né? Que é uma surpresa. Me parece que o Antônio está um pouco fora de tempo ainda. Apesar de ele ter ganhado relativamente bem o primeiro jogo, parece que depois o Antônio perdeu um pouco o ritmo. Não sei se foi a mudança de estratégia, o Thiago conseguindo atacar primeiro, o Antônio tá um pouco perdido ainda, não sabe muito como neutralizar, né? Mas me parece que o Antônio não está tão consistente quanto ele Antônio, só uma normalmente é. dúvida. Tu tem espaço para jogar para lá? É. Ah, show. Um fair play aí do Thiago, né? Perguntando se ele tinha espaço no canto da mesa ali. Que ele deu um saque bem no cantinho ali, o Antônio não chegou na bola, né? Agora sim acelerou bem o Antônio, hein? Conseguiu pegar o saque do Thiago com bastante agressividade. É isso que ele precisa, né? De novo. Ó. O forehand do Antônio funcionando bem. Acelerou bem de backhand, mais uma bola perdida ali para o Thiago, não conseguiu avançar a tempo. Mas depois de uma bela jogada ali do Antônio, 10-9, tem mais um set point o Antônio. Saque por cima ali, lateral do Thiago. Acabou pegando o Antônio e agora tem um match point o Thiago. Que reviravolta, hein? Que coisa. Empatou 11-11. Que set disputado. Passou uma bola de meia ali o Thiago com pouco efeito. O Antônio foi acelerar, jogou na rede. E consegue ganhar o jogo, Thiago. Show de Impressionante. bola, meu irmão. Só um tempinho. Valeu, cara. Valeu. Que set disputadíssimo. Tudo para acabar e vira daqui, vira dali. Agora o Antônio é tudo ou nada, né? Ó, o Dino aí no chat. Dino, meu amigo. Galera aí do chat, ó. O Dino é o responsável por tudo isso aqui, ó. O Dino é meu padrinho no tênis de mesa virtual. Ele que me mostrou o Pico 4 lá atrás, há quase 3 anos atrás. E por causa dele que eu comprei meu primeiro óculos virtual e comecei a jogar o Eleven Table Tennis. Obrigado, Dino, por estar aí junto com a gente. Se o tênis de mesa do Brasil hoje, o tênis de mesa virtual tá desse tamanho, tudo começou na casa, na sala da casa do Dino, ele insistindo para ir lá bater uma bola no tênis de mesa virtual pela primeira vez. Muito bom, maravilha. E aqui vamos com tudo, né? O Thiago tomando um tempo ali para dar uma esfriada ali, botar a cabeça no lugar. O Antônio gosta muito de jogar rápido, né? O Antônio não gosta muito desses intervalos. Normalmente o Antônio faz um jogo atrás do outro, ele tem um ritmo alucinante, né? Consegue pensar muito rápido ali, executar as coisas e ir mudando a estratégia. E o Thiago tá tomando um tempo ali entre os jogos justamente para conseguir se organizar. Se entrar no ritmo do Antônio realmente é difícil, né? O Antônio é muito, muito ligeiro, né?
Bom jogo. Thiago a um jogo do campeonato na categoria B. Antônio agora, pro Antônio só serve a vitória. E vai pra cima, Antônio. Eu acho que o Antônio é muito inteligente. Ele já entendeu que ele vai ter que forçar mais o jogo, acelerar. Porque se der tempo pro Thiago, a coisa realmente fica difícil, né? Ele acabou de perder 2 jogos pro Thiago porque não conseguiu acelerar tanto, não conseguiu botar tanta pressão, né? Já vem com tudo ali, abrindo 5 pontos de vantagem já no começo. Sete a 3, tá com uma bela vantagem ainda o Antônio nesse primeiro set do quarto jogo, né? Contra-ataque agora do Thiago, hein? Impressionante. O Antônio abriu uma bola com bastante giro, o Thiago conseguiu antecipar, cobriu, tá se recuperando no set, hein? Agora 5 set points tem o Antônio. Ganha o primeiro set o Antônio. Será que vamos ter um quinto jogo? Se o Antônio ganhar esse jogo, a gente vai ter um quinto decisivo, hein? Bonita a sequência de ataque e bloqueio agora dos dois. Belíssimo ponto, muito técnico. Bonito ataque agora na paralela. Essa é uma opção estratégica para o Thiago, né? Se o Antônio conseguir prender ele ali na diagonal do backhand, se o Thiago conseguir fazer uma bola com qualidade na paralela, ele acaba chamando o jogo para o meio da mesa e para a diagonal do forehand. Então pode ser uma boa. Se fica nessa diagonal do backhand, em teoria pelo menos, o Antônio tem uma vantagem. Atacando forte agora o Antônio. Perdeu muito precisão o Thiago nesse jogo, né? Ele estava atacando os 2 últimos jogos, ele atacou muito bem, errou pouco. E agora o Antônio está impondo um ritmo, né? Consegue virar o set o Thiago, né? Tirou da onde essa virada. O Antônio precisa desse set de qualquer maneira para forçar um quinto jogo, hein? Será que acaba agora essa final da categoria B? Muita potência nesse forehand, né? Acompanhe ali o quanto na coluna do meio ali, no lado inferior ali direito do vídeo, a gente tem a coluna do meio é o quanto de giro da bola, né? E quando fica é, destacado ali em meio que vermelho, meio que laranja, né? É porque passou de 100 giros por segundo a bola, que é bastante coisa. E vocês vão perceber que o Thiago, ele toca nessa bola para atacar de forehand, a bola passa de 100 rapidinho. E tá num bom momento agora o Thiago, mas vem se recuperando o Antônio. Tava 7 a 3, o Antônio fez 2 pontos importantes. Será que acaba agora? A 3 pontos do campeonato, Thiago, hein?
Empatou 8-8. Excelente recuperação do Antônio. Ó, mais uma vez ali, olha com a coluna do meio ali piscando em laranja, que a bola passou de novo, ó. De novo, e tem 2 match points o Thiago. Ah, rapaz, deu Desculpa, sorte, Santana. finalizou o Pô, campeonato valeu, no valeu, mesmo dia. valeu. Acabou. Agora acabou. Férias do Vlad, 13º. Auxílio Peru. Diga aí, Gente, Vlad. que jogo bonito que vocês fizeram. Jogo muito bonito. Terminou o campeonato numa redinha, né? Que coisa feia, Thiago. Como você pode fazer isso? Como é que eu vou chegar lá em casa contando, mano? Em uma Porra, vai redinha num top contar o spin, quê, né? rapaz? Tá louco. Não é, Mas cara. foi interessante que teve muitos altos e baixos, né? O jogo todo, entre vocês ali se alternando em bons momentos. O Antônio conseguiu. Quando o Antônio entrou para jogar esse último jogo, entrou forte no primeiro set, acelerando bem. Eu falei, pronto, o Antônio acho que agora achou melhor a pressão, a velocidade. Só que daí o Thiago conseguiu se recuperar, né, no segundo set, conseguiu uma virada ali no segundo set, poderia ter ido para um quinto jogo. E esse último set também foi muito equilibrado entre vocês. Parabéns, o que jogar digno de uma final, de jogo muito bonito. Vocês estão de parabéns aí. E vão para as férias agora, que rachão agora virtual só depois do carnaval. Vocês não me Só incomodem depois do mais até o carnaval, né? carnaval. É isso aí. Certeza. Valeu, obrigado. Valeu, Até a valeu, Valeu, próxima, Antônio. então. Obrigado obrigado, pela Vlad. Tchau, Thiago. participação. Excelente torneio Certo, que vocês joia. dois fizeram. Obrigado aí pela Beleza. organização, Rodrigo, Léo e Obrigado. Ted também. Show de bola. Igualmente. Valeu, Valeu. gente. Tchau. Valeu, pessoal. Forte abraço. Obrigado. É, que jogo, que jogaço, que jogaço. Terminamos então nosso rachão virtual de outubro, foi a segunda edição, né? Ano que vem a gente está programando fazer aí uns 3 ou 4, espero que dê para fazer 4 edições. Vamos ver como é que desenrola aí o ano de todo mundo. Então, obrigado a todos vocês aí que acompanharam aqui pelo canal, assistindo os jogos. Obrigado aos jogadores das 3 categorias. Jogaram muito bem, se esforçaram, tivemos jogos belíssimos o torneio todo. E que o nosso rachão cresça, né? A gente vai ter, já teve o Campeonato Brasileiro agora nesse fim de semana, mas vai ter agora a final do Campeonato Brasileiro no mês de dezembro lá em Blumenau. Então, sempre que tem essas finais presenciais, né, mais pessoas, mais atletas acabam aderindo ao tênis de mesa virtual, porque acabam assistindo o jogo ali no local e entendem o quanto é legal e participam, perguntam. A gente acaba interagindo muito com os atletas que ainda não experimentaram. Então, tomara que a gente traga ainda mais jogadores bons, assim como no final do ano passado, que foi o primeiro brasileiro, né? Eu lembro de estar conversando com o Léo Arata no aeroporto para voltando do campeonato. A gente pegou o mesmo voo e ele me perguntando qual que é esse negócio de virtual. Eu falei, porra, cara, entra, compra o negócio. Pode ser bom para o seu clube. Se você não gostar de jogar, pelo menos você consegue dar treino, ou pelo menos é uma opção para o clube, que ele estava abrindo um clube novo, né? E no fim, passa-se um ano daquele dia. E ele tá aí no top 10 do ranking mundial junto comigo, aí jogando muito Léo Arata. Então, e muitos outros jogadores vieram junto com ele depois, né, daquele campeonato. E é muito legal ver o tênis de mesa brasileiro crescendo. Como eu falei aqui, o meu amigo Dino está aqui no chat, está acompanhando a gente aqui. Ele falou: belo jogo e transmissão, parabéns aos atletas, para você, Vlad, show. Obrigado, Dino. Como eu disse, o Dino é responsável, né, cara? Se não fosse por ele, talvez eu nunca tivesse conhecido esse negócio. E muitos de vocês talvez não tivessem conhecido também, né? Que muita gente veio através desses campeonatos da Confederação Brasileira e vieram disso que começou aí há mais ou menos um ano e meio atrás, quando a Confederação entrou em contato comigo para a gente fazer as primeiras reuniões, colocar as regras e eu mostrar para eles o que estava acontecendo, né, nesse mundo de tênis de mesa virtual. E acabou que deu muito certo, tá dando, estamos crescendo, né? Cada dia a gente recebe mais jogadores novos e mais gente interessada em saber. O Lucas Macedo escreveu aqui no chat, ó, não deu para o Antônio, mas foi excelente, parabéns para o Thiago. É verdade,
O Thiago jogou muito bem. Primeiro jogo, o Antônio conseguiu se impor, o Thiago fez 3 jogos depois. Esse último jogo, esse quarto jogo foi difícil, né? Eu acho que estava igual para os dois esse último jogo. Podia ter ido para qualquer lado, e aí quem sabe, né, o que ia acontecer no quinto e decisivo jogo. Mas o Thiago conseguiu se impor e foi o campeão da segunda edição do nosso Rachão categoria B. Vamos ver se o Thiago anima a jogar na categoria A no próximo ano aí com a gente. Deixa essa categoria B para os outros aí, Thiago, né? E vamos para a categoria A, só jogar com esse povo sinistro da categoria A, né? Tem uns moleques muito bons ali, tem um povo muito bom jogando. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Encerramos então o nosso rachão, encerramos a nossa temporada, pelo menos, né, dos rachões virtuais. E ano que vem tem mais. Obrigado também para os meus parceiros aí de organização, Rodrigo Léo, estava aí no chat agora há pouco, deve estar dando aula, porque esses caras dão aula o dia inteiro, é impressionante. Rodrigo Léo e o Ted, que me ajudaram muito. Na verdade, ninguém me ajudou, né? Nós três que fazemos as coisas aí dentro desse rachão, desse torneio, e sem os dois não teria acontecido. Então, não é que o torneio, não entendo errado, o torneio não é meu e eles estão me ajudando, o torneio é nosso. E o torneio é de vocês também, de todo mundo que está participando, vocês são parte muito importante disso. Que um dia, talvez, quando a gente tiver muitas ligas de tênis de mesa virtual acontecendo, federações com torneios, campeonatos pan-americanos, hoje a gente vai, o pessoal que está hoje aqui, vocês que estão aqui com a gente, vão olhar e falar assim: porra, lá em 2024, 2025, a gente começou a fazer as coisas e agora está desse tamanho. Então, nós seremos os dinossauros do tênis de mesa virtual do Brasil e do mundo, né? Então, sobrevivam até lá para contar a história, porque vai ser muito divertido. Obrigado a todo mundo mais uma vez aí. E o stakeholder falando aqui no chat que pode dizer que perdeu para o campeão. É verdade, né? Perder para o campeão, né? Fica menos feio, vamos dizer assim, né? Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Forte abraço e nos vemos em breve.